Olá, bom dia. Quero saudar a todos os amigos com a paz e a graça de nosso Deus, nosso Criador e nosso Redentor. Seja bem-vindo a mais uma apresentação dos seminários, a primeira apresentação dos seminários da matéria de Doutrina de Cristo, com o professor Adriano Mille. Nós somos os representantes do grupo 1. Nós iremos falar sobre a temática Jesus, o servo sofredor, que é composto pelos alunos Eric Alves, Natan Aureliano, eu, Jonathan Nascimento, quem vos fala, Oswaldo Bonito, Nicola Muniz e Isaac Harita. Nesse momento, eu quero convidar você para que, da forma como você estiver na sua casa, no seu quarto, para fazermos uma breve oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos que nesse momento seu Santo Espírito possa estar sobre nós, transformando os nossos corações, abrindo as nossas mentes, Pai, para que nós possamos compreender a importância que esse trabalho tem, que as pessoas que assistirem ela possam ser edificadas, Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre, Senhor. Amém. O nosso trabalho, ele está dividido em três tópicos. Primeiro tópico, os dois primeiros tópicos são referentes à parte acadêmica do trabalho. Eles estão tratando de o papel de Jesus como o Ebed Yahweh, seu significado no Antigo Testamento e a principal função do servo de Deus. A segunda parte que nós estamos trabalhando é Jesus e a fé da comunidade primitiva. Qual que era a visão de Jesus, o Ebed Yahweh, para a comunidade apostólica do Novo Testamento, que Paulo escreveu sobre isso. E a terceira e última parte é o sermão como uma parte ministerial, um sermão voltado para a igreja. E aqui no final, nós também temos a parte referente à atividade para a turma. Ela pode ser acessada através do QR Code. Você pode pegar a câmera do seu celular e apontar o QR Code aqui, e vai estar abrindo direto no Google Docs. Ou senão, você pode entrar pelo link que também estará sendo disponibilizado no grupo da sala. A temática do trabalho, da parte que referente à turma, está baseada totalmente nos slides e também no livro. E agora, nesse momento, eu quero chamar meu amigo Isaac Harita para dar a introdução à temática acadêmica. Olá, amigos, tudo bem? Que continuando agora entrando na parte acadêmica, né? Eu irei apresentar primeiramente o papel de Jesus como Ebed Yahvé, ponto A, Ebed Yahvé, seu significado no Antigo Testamento, e o ponto B, né, a principal função do servo de Deus. Bom, vamos lá para o ponto A, que é justamente da onde vem a origem, né, o significado no Antigo Testamento, qual que é a função, nós iremos ver a partir de agora. Então, amigos, o servo de Deus, né, a partir do capítulo 42 do livro de Isaías, o verso 1 até 4, né, que fala. Mas agora eu vou ler aqui para vocês só um verso 1, tá bom? Diz assim: Eis que aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Aqui justamente, né? Já o Isaías escrevia essa profecia messiânica que justamente seria o sacrifício de Cristo. Este servo sofredor, né, que é Jesus, iria chegar. E aí podemos ver a origem da palavra, né, que é servo de Deus, que é transliterada no hebraico como Eved Yahweh, né, que a gente conhece justamente que está tratando agora nessa apresentação. E também essa parte é uma profecia sobre a história da salvação. Desde a fundação do mundo, né, a história da salvação tem um começo e até o fim, vai. Desde a criação passa para a humanidade, da humanidade para o povo de Israel, do povo de Israel para o remanescente, e do remanescente passa a ser a um só homem, que é justamente Jesus. Jesus fez este sacrifício, que a gente conhece como a história da salvação, e justamente através do sacrifício dele, né, que fez na cruz, que é mencionado já no Antigo Testamento, que era essa profecia, a partir da caída do homem, né, Deus fez este plano, um belo plano para restaurar o laço entre Deus e a humanidade, que a gente conhece como o plano da salvação. A partir desse ponto também começa a restauração, né? Que antigamente pelo pecado eles praticavam que era o sacrifício contínuo, né? Todos os dias um pecado, uma pessoa que era pecadora, ela tinha que fazer o sacrifício todos os dias. Mas a partir da morte de Cristo na cruz, a partir da morte de Jesus, né, na cruz, ele fez um sacrifício único, é conhecido como um sacrifício perpétuo.
Bom, vamos continuar aqui outro slide, a parte B, né, que é a principal função do servo de Deus. O centro dessa mensagem do servo de Deus, que é justamente quem está tratando agora, o Evet Yahvé, o centro é a mensagem de Jesus, justamente o plano da salvação, né? Ali ele escreve, né, no capítulo 53, que é muito conhecido esse capítulo, como que Jesus sofreu na cruz, né? Ele foi ali, como que ele levou por nossos pecados, né? Foi injustamente, mas por amor à humanidade, né? Ele fez justamente já no slide anterior que eu mostrei para vocês, que ele fez um laço, né, uma conexão entre Deus e a humanidade. Ele restaurou, né, aquela conexão que o pecado tinha quebrado. E o sofrimento dele e a morte, né, que fez justamente a causa disso. E também ali executa, né, o plano divino da salvação, que a gente conhece. É isso, né? E essa se chama de história da salvação. Ele pagou por nossos pecados e essa daqui substitui, né, o sacrifício contínuo para um sacrifício perpétuo. E aí, já para avançar também, aqui eu quero compartilhar com vocês, né, nesse momento, aqui está aparecendo na tela, no slide, no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 22, fala o seguinte: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Justamente o que eu falei para vocês, né? A própria Bíblia aborda, né? A própria Bíblia menciona que o sacrifício de Cristo foi único, que é para sempre. Ele morreu por todos os pecados. O Hebreus fala que foi desde Adão até o último remanescente que era salvo, né? Antes da volta de Jesus. Então, amigos, nós precisamos refletir bastante nessa parte, né? Que quão importante foi o sacrifício de Jesus, que é conhecido como o plano da salvação, e este o Cordeiro de Deus, né? O servo de Deus que veio para restaurar a humanidade. Para continuar essa página, agora irei convidar aqui o meu amigo Nicolas, né? Que irá continuar com a página acadêmica. Olá, amigos. Eu vou citar agora a parte do segundo tópico, né? Onde fala um pouquinho ali sobre a parte da fé, né? Qual era a crença da igreja primitiva, né? Sobre o Ebed Yahvé, que é o servo sofredor. E eu vou começar ali. A gente tem um tópico, né? O segundo tópico, e temos subtópicos, dois subtópicos, onde fala sobre a relação direta de Jesus, servo sofredor. E a parte 2, né, do subtópico, onde fala do Paulo e sua crença sobre o servo sofredor. Tem um erro ali de escrita, né? Peço perdão por isso, mas ele fala sobre a relação direta de Jesus, servo sofredor. A gente vai no primeiro subtópico, né? Onde qual era a crença aí dos apóstolos, né? Antes dos apóstolos também, João Batista, qual era a crença deles sobre o servo sofredor? Se realmente eles acreditavam que o servo sofredor era Jesus, o Ebed Yahvé. E ali tem uma citação, ali em João capítulo 1, versículo 29, onde João Batista, ele olha Jesus e ele fala: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa passagem, com certeza ali, João Batista, ele tinha em mente Isaías 53, onde Isaías ele fala sobre o servo sofredor, que esse servo sofredor, ele compara com o Cordeiro de Deus, né, que é o Cordeiro de Deus. Interessante que João Batista ele já tinha essa crença, que o Ebed Yahvé era o Messias, né, o servo sofredor era o Messias, que é o próprio Jesus. E aí os estudos, né, de Burney ali no livro de Oscar Cullmann, né, ele fala sobre os estudos que Burney e Jeremias ele fez, onde ele mostra que o significado, né, de Cordeiro de Deus é o mesmo de servo de Deus, né? Tem essa conexão entre o grego e as palavras aramaicas, né? Então, realmente, os apóstolos, né, Jesus, João Batista, os apóstolos, ele tinha essa crença, né, de que realmente Ebed Yahvé se aponta a Jesus, o servo sofredor. E outra citação aqui, por exemplo, das provas disso é Atos, capítulo 8, versículo 35, né? Onde, no contexto ali, o eunuco, o etíope, né? Ele estava lendo um texto de Isaías 53, onde fala sobre o servo sofredor. E ali Filipe, e esse eunuco, né? Estava naquela dúvida, né? De quem apontar, quem é aquele servo sofredor de Isaías 53. E ali o Felipe, ele explicou que aquele servo sofredor de Isaías 53, que o próprio eunuco estava lendo, se apontava para Jesus Cristo, né? Mais uma prova de que os apóstolos, eles entendiam também que esse servo sofredor, Ebed Yahvé, é o próprio Jesus, né? É um texto muito interessante, está lá em Atos capítulo 8 e versículo 35, né?
E aqui agora a gente vai entender um pouco qual era a crença de Paulo sobre o servo sofredor. E tem essa passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, onde Paulo ele fala que Jesus, sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, se tornando servo e tornando semelhante aos homens. Né? É interessante que a palavra Bed-Aver se aplica nessa parte também, onde Paulo ele fala que Jesus se esvaziou, se tornou servo. Né? O fato de Jesus se esvaziar, se tornar servo e se tornar assim como igual ao ser humano, mostra que Jesus ele também veio a esse mundo, se esvaziou e se tornou um servo sofredor. Ele toda aquela parte de sofrendo em favor do ser humano, Paulo ele também tinha isso em mente, né? Que Jesus era também um servo sofredor. A parte ali, por exemplo, de Romanos, né? A gente vai lá para Romanos capítulo 5, um texto aqui para finalizar, Romanos capítulo 5, versículo 19. Aqui Paulo ele fala que através da obediência de Cristo, todos se tornaram justos, né? Aqui, quando Paulo ele cita esse texto, ele também tinha em mente Isaías 53, versículo 11, onde o próprio Isaías, ele também fala que o servo sofredor é Bed-Aver, através da obediência dele, todos se tornarão justos. Né? Então, uma passagem interessante. Isso mostra que Paulo também tinha essa crença, né? De que o servo sofredor apontava para Cristo. Então, quando Paulo ele cita essa parte de Romanos, onde através da obediência de Cristo todos se tornam justos, ele aponta lá para Isaías 53, onde Isaías compara o servo sofredor com o próprio cordeiro. Né? Então é interessante que Paulo também ele tinha essa crença de que o servo sofredor se aplica a Cristo. Então agora eu vou convidar o meu amigo Oswaldo Bonito, onde ele vai falar sobre a importância de Ebed-Aver na cristologia. Olá a todos, eu espero que vocês estejam bem. O meu tópico consiste na importância do Ebed-Aver na cristologia, e isso porque Jesus Cristo, como um servo sofredor, passou pelo cenário mais dramático que nós encontramos quando estudamos a respeito da cristologia. Eu vou falar primeiro sobre a obra definitiva para a salvação, que é essencialmente a sua morte, e também entendendo o conceito de servo sofredor. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que toda a obra de Jesus, ela tem sentido apenas porque Jesus morreu, e ele morreu para nos dar vida. E essa é a maior mensagem não só do Evangelho, essa é a maior mensagem e que faz com que a cristologia tenha coerência, que faça sentido. E é dessa doutrina que todas as outras podem ser sustentadas. E isso parece até paradoxal, de que Jesus morreu para nos dar vida. Mas é exatamente isso que o profeta Isaías fala no seu livro, no capítulo 53, versículo 4 até o versículo 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. E isso é muito, muito importante, tem uma grande implicação, porque muitas vezes, quando nós lemos a história, nós pensamos que os romanos fizeram tudo e os judeus foram muito culpados por todo o sofrimento que Jesus passou. E é claro que eles não estão isentos daquilo tudo que ocorreu, mas a verdade é que, como o mesmo profeta fala no versículo 10, o próprio Deus agradou moê-lo e afligi-lo e atingi-lo e causar todo aquele sofrimento na cruz. Era tão necessário, mas tão necessário que Jesus morresse e sofresse de tal maneira que, se isso não acontecesse, ninguém seria salvo. E no versículo 5, o profeta continua: mas ele, Jesus, o Ebed-Aver, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Um outro conceito importantíssimo da cristologia também é de que esse mesmo Jesus, ele veio exatamente para cumprir a missão de Ebed-Aver.
Como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, esta é uma palavra digna e fiel de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por todos os pecadores, por todos os pecadores. Ou seja, ele veio precisamente para realizar a obra do Ebed Yahvé. E toda aquela história, todo aquele drama que nós lemos e que nós vemos nos evangelhos, ele veio justamente para passar por aquilo, de maneira que a sua missão não teria sentido. Se ele simplesmente curasse ou andasse sobre as águas, ou ressuscitasse Lázaro, ou curasse muitos leprosos, tudo aquilo seria insuficiente para que ele nos salvasse. Então é através dos nossos sofrimentos, ou através dos sofrimentos de Jesus, que deveriam recair sobre nós, que nós podemos ser salvos. E ele ainda diz em Marcos, capítulo 10, versículo 45, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio como servo, um servo que se humilhou a todo tipo de sofrimento, a todo tipo de angústia, a todo tipo de ofensa, a todo tipo de traição, a todo tipo de conflito e a todo tipo de sofrimento. Portanto, muitas vezes nós passamos por coisas e nos questionamos, nos perguntamos onde é que Deus estava. Na verdade, Deus estava lá muito antes de nós passarmos por qualquer situação. E antes mesmo de nós passarmos por qualquer adversidade, nós entendemos através desse conceito de que o próprio Jesus já passou por tudo isso. No final, nós também podemos concluir que tudo isso poderia ser resumido como se o próprio Jesus dissesse de que ele mesmo veio para ser o Ebed Yahvé, para ser o servo sofredor. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Bom dia, como vocês estão? Agora chegamos no ponto principal da nossa apresentação, que é a questão do sermão. O título do sermão é Chamados para Servir, e nós tiramos de Isaías 49, e ela abrange como Cristo como a luz dos gentios, Cristo como servos dos servos e Cristo como cada um de nós. Sim, e para começar, a gente queria fazer uma pequena ilustração que retrata bastante essa questão de Cristo como servo sofredor. E essa analogia, né, essa ilustração, ela está bastante referente a uma visão que muitas vezes as crianças têm em relação ao rei. E muitas vezes eu admito que eu tinha também quando era menor. Aquela visão de que um rei é aquela pessoa autoritária que está sentada no trono e tudo que ele pede as pessoas fazem, tudo que ele pede, ordena, as pessoas aceitam. Eu, inclusive, imagino até aqueles dois servos ao lado, né, aqueles dois serventes ao lado, abanando ele com aquelas folhas gigantescas. Ele com aquela autoridade tremenda, sabe? Como único e poder absoluto, enquanto os outros apenas obedecem e aceitam o seu poder. E eu acredito que, de certa maneira, há uma pequena semelhança também com a forma que as pessoas, antigamente, quando Jesus ele veio à Terra, né, acreditavam que seria o reino do Messias. As pessoas almejavam vir no Messias, as pessoas esperavam o Messias, mas eles achavam que o Messias ele ia ser alguém que ia governar aqui nessa terra. Ele ia ser uma pessoa que iria governar e mandar sobre as pessoas aqui desse reino terrestre. Sendo que, na verdade, a gente aprende que não é bem assim. Até porque a gente, nessas histórias a gente consegue ver o contraste entre o reino humano do reino celestial, a diferença que cada um tem. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse contraste ao decorrer agora desse sermão que a gente vai estar comentando aqui. É bem interessante, a gente vai entender agora como foi o real reinado de Jesus aqui na Terra. O mais interessante também é que eu tinha também essa posição. Mas também, quando eu vejo no Antigo Testamento, Isaías traz Cristo como a luz dos gentios. Em Isaías 49, no versículo 6, diz assim: Sim, diz ele, pouco é os seres meus servos, para restares as tribos de Jacó e tornares a trazê-los remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para os seres a minha salvação até a extremidade da terra.
Agora, e Cristo veio como Salvador do mundo. Ele agora derruba as barreiras. Ele traz uma mensagem totalmente de esperança que chegaria até os confins da terra. Essa era sobre a sua missão. Agora Deus fala sobre a glória do servo, que agora é desprezado, mas ao mesmo tempo é que ele traria redenção para o povo. Exatamente. E continuando aqui agora, a gente viu agora um contexto mais geral do Velho Testamento, né, de como Jesus, o servo sofredor, aparece lá. E agora a gente vai entender como a Bíblia retrata ele no Novo Testamento. E é muito legal que eu já decidi começar aqui com um verso que está em Mateus 20:28, que diz exatamente assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui a gente entende agora aquela analogia que eu fiz lá no começo, aquela ilustração, e a gente começa a entender como realmente foi o reinado de Cristo. E Cristo, ele não veio aqui na Terra para ser servido. Ele não veio para reinar como os governadores de que hoje em dia aqui reinam, mas ele veio para reinar e demonstrar como é realmente o seu caráter e a sua essência. Cristo, ele veio aqui para mostrar como o reinado dele funciona, como o reinado de amor dele funciona. E é muito legal que ele não apenas fala, mas ele demonstra. E eu acho que um dos momentos que isso fica mais claro, um dos momentos mais bonitos que demonstram essa questão de Cristo como servo, mas também como rei, está lá no livro de Jó 13:6, que vai estar retratando aquela história que muita gente conhece, que é a questão do lava-pés, que mostra Jesus se ajoelhando ali no momento que está com seus discípulos e começa a lavar os pés deles. E eles, a princípio, até ficam indignados, eles ficam horrorizados. Como assim? O meu Senhor está aqui ajoelhado querendo lavar o meu pé? Não, eu não aceito. E para eles, naquele momento, não fazia sentido mesmo. Eles não conseguiam compreender. E Cristo mesmo, ele comenta que naquele momento ele não vai entender. É algo para o futuro. É algo para o futuro. Cristo, ele estava num dos seus últimos momentos aqui na Terra. Foi basicamente a última pregação que ele fez enquanto ele estava aqui entre nós, a última mensagem que ele quis deixar para os seus discípulos antes de ser crucificado. E essa mensagem é bem clara. Essa mensagem mostra como é o reino de Cristo. Essa mensagem mostra como o amor de Cristo funciona e que não está voltado a ele próprio, não está voltado no meu eu, está voltado em servir ao meu próximo, ao meu irmão, a quem está comigo. E continuando aqui, a gente vê Cristo como cada um de nós. E eu queria ler mais uma passagem com vocês, que está em Filipenses 2, dos 5 ao 7, bem rapidinho, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O ponto central dessa frase que eu queria dizer para vocês é que Cristo, ele veio em forma de servo. A Bíblia, ela fez questão de enfatizar esse ponto, de que Cristo, ele não veio só como homem, Cristo, ele não veio apenas habitar, mas Cristo, ele veio como servo. E assim como Cristo, ele veio para servir, ele espera que a gente faça o mesmo. Assim como Cristo, ele veio e ajudou, a maior parte do seu ministério, ele fez milagres, ele fez curas, ele esteve ajudando ao próximo, ele espera isso também de cada um de nós. Cristo, ele quer que a gente demonstre esse carinho e essa essência que ele nos mostrou de compaixão e amor para quem está do nosso lado, para as pessoas que a gente vive perto, até que talvez que a gente não vive tão perto, mas que a gente pode ajudar. Porque até inclusive ali tem um complemento que é para finalizar, né, o convite que Cristo nos faz a servir, que vai contar agora o ponto de quando Cristo voltar. E eu coloquei até aquele versículo lá que diz: vinde benditos do meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E o resto vocês até já sabem. É um versículo muito comum. E aqui mostra que toda vez que a gente ajuda o nosso próximo, a gente está fazendo também a Cristo. Aqui mostra a verdadeira essência do cristianismo, que está voltada a servir. E nós, como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos do reino de Cristo, nós devemos seguir essa sua essência de amor e também assumir essa questão da servidão, que às vezes para a gente parece algo tão ruim, mas que Cristo nos mostra que isso é algo grandioso, isso é algo nobre, isso é algo bom. E Cristo, ele quer nos mostrar e quer que a gente age da mesma maneira que ele agiu. Porque quando a gente ajuda o nosso próximo, a gente não honra apenas a Cristo. Apenas ao nosso próximo, no caso, mas a gente honra também a Cristo. Então isso é maravilhoso, mostra a essência do cristianismo toda. E que a gente possa sempre olhar com carinho e amor e compaixão a quem está do nosso lado com necessidade. Através dessa parte acadêmica, nós
podemos conseguir entender a mais profunda acerca do real propósito do sofrimento do Mestre, revelando por meio de seu exemplo o servir como parte do caráter divino. O que a grandeza requer? O sacrifício. É isso o que Jesus fez por nós, que por meio do seu sacrifício, de seu serviço, nós pudéssemos ter um dia ser chamados benditos de meu Pai. Por isso que ele pisou nessa terra, sofreu no nosso lugar, para que um dia nós possuímos uma terra totalmente, uma vida eterna em Cristo Jesus. Exatamente. E agora, para finalizar, a gente vai deixar aqui a atividade do nosso grupo para você poder estar ali se divertindo, né, com as questões que a gente deixou, que tem tudo a ver com o assunto. Aí tem a questão do QR Code, se você preferir. Se você preferir também o link, temos o link ali também para você conseguir copiar e colar tranquilinho. Não está muito difícil, tem tudo a ver com o que a gente falou. Tem bastante versículo bíblico também, então se você prestou atenção, você vai se dar bem. E para finalizar, então, eu quero fazer uma breve oração bem rapidinha. Pode orar para a gente, Eric? Posso? Querido bom Deus, muito obrigado, Senhor, por essa apresentação e aos nossos colegas que irão ouvir. Que possamos todos os dias entender o real significado do sofrimento de Cristo. É tudo que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus você aí. Tchau. E um abraço, viu? Até mais.